Bom dia. Então, bem-vindos, né, a mais um Segundas Meditativas, e hoje a gente vai fazer a segunda parte da nossa trilogia, que é expectativa. E daí, conforme a gente estava conversando, o apego ele tem muito a ver com medo, que é passado. O medo ele existe em função das nossas experiências passadas, sejam nossas particulares ou do inconsciente coletivo, mas ele tem a ver com algo que aconteceu no passado. E a expectativa tem a ver com algo que vai acontecer no futuro, né? Então a gente pode ver que quanto mais medo a gente tiver de base, provavelmente menos confiança a gente deve ter no futuro, né? Vai ser mais difícil a gente confiar no futuro, né? E o elemento que está muito associado a essa questão da expectativa. Inês, me ajuda aí. Qual que é o elemento que você acha que está associado à expectativa? Uai, você falou, desejo. Elemento: terra, fogo, água, ar. Vou dar, O não apego sei, está tá. ligado à terra, né? Terra. Isso é bem interessante porque a gente meditar nesse elemento quando está com muita expectativa pode ajudar a liberar a expectativa também. Entendo disso não, Cris. O elemento que está muito associado à expectativa e ao desejo é o elemento água. É o elemento água, que é bem esse elemento do feminino, né? Que vem dessa região do chakra sexual. A água, ele é o nosso grande... Eu brinco que a água é a nossa fibra ótica, né? É o grande transmissor de informação. Quando a gente... Eu não fiz nenhuma meditação dessa ainda, eu acho, não sei, mas um dia eu posso fazer. Então, quando as coisas se formam, né, vem do pensamento, vira fogo, se fogo a ideia passa para a água, que vai moldar a terra, né? E quando a gente desfaz também, inclusive na hora da morte, uma meditação que a gente costuma fazer é vendo a dissolução da terra, né, que passa para a água, quer dizer, da forma, que vira água, que vira fogo e que vira ar de novo, né? A gente vai fazendo a dissolução dos elementos, assim como a gente faz né, a parte da criação. Água, fogo, ar, fogo, água e terra, né? Ar, fogo, água e terra. E o que acontece é que, na verdade, tem um espaço, né, antes do ar, mas não estou nem considerando esse elemento espaço. E o que acontece é que justamente é onde o fogo vai se manifestar, é onde o fogo vai levar informação, né? Por isso que é muito importante, pensa bem, se a gente tem muito pensamento ruim, lembra aquela história que eu comentei com vocês outro dia, de começar, depois da meditação, anotar o tipo de pensamento que tem, né? Então, tem muito pensamento ruim, isso aí vai passar para o fogo, né? Vai passar para o campo de ideia, né? De realização, né? Vai contaminar esse fogo vai contaminar a água, e essa água vai contaminar o resto, não tem jeito, né? Então, idealmente, a gente seria legal a gente cuidar das nossas águas, tanto internas quanto externas, né? No budismo tibetano, a gente costuma dizer que o resultado do nosso mundo externo está muito ligado ao nosso mundo interior, né? Então, quando você pega e vê as nossas águas do jeito que estão, no geral, né? Os mares, né?
a gente fica pensando como está no nosso estado interior, né, das nossas águas, que serão as nossas emoções também, e de uma certa maneira o quanto também essa sujeira reflete dentro. Essa sujeira de fora também reflete dentro. É o famoso que veio primeiro. Pode chegar num ponto que a gente não sabe mais o que veio antes, entendeu? Né? Se foi o ovo ou a galinha, sim, dependendo da condição que a gente chegue. Mas é sempre muito bom quando a gente fala em expectativa, a gente está olhando para os desejos, para o elemento água, né? E principalmente para o todo. Né? Quando a gente pensa no mar, a gente vê, não sei se vocês viram esses dias aquelas notícias que no Nordeste chegaram toneladas de lixo. Né? É notícia de agora. Tem alguns lugares do Nordeste que as praias estão, sabe, tipo, o mar está vomitando os lixos que eles não sabem nem de onde veio. Tem até sabe aquelas ampolas de sangue para exame? Até isso tem. Eles estão achando. Então, não adianta achar que eu vou jogar um lixo na costa da África, no alto mar, que isso vai ficar parado lá, entendeu? Circula. O mar, ele demonstra super bem como a água circula no mundo e não tem como você deixar isolado, né? É a nossa fibra ótica, ela vai falar o que está acontecendo de alguma maneira. E assim como o mar, né, a informação que corre, principalmente, né, dentro do nosso corpo, que é o sangue, as nossas águas. Daí vem a história do DNA, né? Então, assim, é super importante a gente prestar atenção em como a gente está impactando as nossas águas, né? E daí, como é que a gente vai trabalhar? Tem duas formas de trabalhar a expectativa. Uma é através das práticas de compaixão, né? Onde a gente tem uma noção que onde um sofre, eu sofro também, e daí o meu desejo é que todos sejam felizes, que todos sejam livres, né? Do sofrimento. Que não sou eu separado com as minhas expectativas. Né? Eu tomei um caldo esse final de semana de apego expectativo só para largar a mão de ser besta, mas porque está tudo interligado. Mas uma das formas, né, que a gente poderia trabalhar as expectativas é desejando a felicidade do outro, né, mesmo que seja o seu pior inimigo, entendendo que todos nós estamos em sofrimento, né, tendo essa visão de unidade. E essa prática, a prática que eu mais gosto, né, das práticas de meditação da compaixão é a Metta Bhavana, que já tem, nós já fizemos. Então, eu queria abrir, vou deixar até o link dela aqui, né, para quem quiser, nos descritivos, quem quiser fazer. Então, eu queria sugerir para a gente trabalhar uma outra prática hoje, tá? Que é mais ligada à confiança e fluxo. Confiança no futuro. Em vez de medo do futuro, confiança no futuro. E confiança no fluxo da vida. Então, agora, eu convido a todos a sentarmos numa posição confortável, coluna ereta, pés bem apoiados no chão. E a gente vai entrando em contato com a nossa respiração, suavemente, sem forçar, sem querer alterar nada, apenas observando como a nossa respiração está nesse momento.
Agora podemos imaginar aquele fio que sai do topo da nossa cabeça, com uma extensão da nossa coluna, tensionando em direção ao teto. Conforme esse fio vai tensionando, a nossa coluna alonga, nossos ombros relaxam, a cabeça encaixa no final da coluna, o queixo acaba que cai suavemente em direção ao peito. Convido a todos a relaxarem o rosto, soltarem o maxilar se for necessário, sentir que tem alguma tensão, cervical também. Estamos ainda na fase de ajustes. Mantendo a conexão com a respiração, uma respiração mais consciente. Agora eu vou convidar a todos a darmos 3 respirações um pouco mais profundas, inspirando pelo nariz e expirando suavemente pela boca entreaberta. Expirando o máximo do ar que a gente conseguir. Isso vai aprofundar a nossa próxima inspiração. Vamos tentando trazer a nossa respiração cada vez mais em direção ao umbigo. Inspirando e expirando. Lembrando que é normal pensamentos surgirem, emergem reações físicas, mentais. A gente apenas observa, sem nos engajarmos, sem conversar com esses movimentos, com essas reações. Nos mantemos num certo distanciamento, apenas observando, até eles passarem. Voltamos a nos concentrar, a trazer o foco na nossa respiração. Voltando a atenção à temperatura do ar que entra, a temperatura do ar que sai. Completamente atentos aos nossos sentidos durante a respiração. Trazendo a nossa presença. Podemos agora também ir colocando a nossa intenção na prática, de meditar sobre as nossas expectativas, sobre a nossa água, nossa confiança no futuro, no fluxo da vida. Vamos colocando essa intenção. Inspirando e expirando. Inspirando
e expirando. Inspira e expira. Inspira e expira, sem nos deixar levar pelos nossos pensamentos. Lembramos sempre de voltar para a nossa respiração. Inspirando e expirando. Agora eu vou pedir para vocês voltarem a sua atenção no som e no movimento das suas águas internas. É possível ouvir o som das nossas águas internas se a gente ficar bem concentrada, voltando a nossa audição para dentro. Quais as expectativas que elas carregam em relação ao futuro. Qual a qualidade dos pensamentos que eu imanto as minhas águas? Elas estão tristes, estão felizes, estão pesadas, estão fluindo.
A gente consegue sentir a força das águas. Imaginem como ficaria o mundo da forma sem água. Um deserto. Nada seria possível de ser construído sem um mínimo de umidade, sem um mínimo de água. E essa qualidade desses pensamentos, se forem também muito quentes, evaporam a água. Inspirando e expirando. E eu agora vou convidar vocês a inspirarem uma luz verde da cor do mar, trazendo frescor para as nossas águas, para os nossos desejos. Observe aonde essa luz verde passeia com mais facilidade pelo nosso corpo e aonde ela tem mais dificuldade de penetrar. Apenas observando. Todo o nosso corpo é feito de 70% de água, todos os nossos órgãos têm água.
Eu vou convidar todos agora, inspirando essa luz verde, a fazer a seguinte afirmação: eu confio no futuro, eu confio no fluxo. E vão repetindo essa afirmação e vejam como essa afirmação reverbera no seu corpo. Conforme vocês afirmam, fazem essa afirmação, alguma parte do corpo de vocês incomoda um pouco mais, sentem algum tipo de dormência, dor, formigamento. Se isso estiver acontecendo, apenas observem. Apenas observem, com distanciamento, sem se apegar a essa minha dor ou o que está acontecendo. Apenas observem, acolhendo, aceitando as coisas do jeito que são. Inspirando e expirando. Podemos soltar a frase agora e manter a conexão com a respiração por mais uns minutinhos.
Mantendo a conexão com a respiração. Inspirando e expirando. Observando a temperatura do ar que entra, do ar que sai. E aí, povo? Tudo bem? Eu acho que o povo dormiu com o Vivaldi aí. Ai. Alguém conseguiu ouvir os sons das águas internas? Às vezes a gente consegue, assim, mas tem que estar muito concentrado, porque faz barulho. Não faz tanto barulho quanto o coração, né? Mas existe um barulhinho que a gente pode ouvir, às vezes, nos órgãos, nos intestinos, né? Alguns lugares, assim, de vez em quando dá para ouvir. O que aconteceu? O que aconteceu com a frase? Foi fácil para todo mundo? Confiar no futuro, confiar no fluxo? Alguém sentiu alguma dor no corpo, imediatamente, assim? Foi mais fácil falar a frase confiar no futuro, confiar no fluxo, eu senti dificuldade. Não ia, não fluía. Então você é uma otimista, mas não necessariamente deixa de ter expectativas. Tá certo. O fluxo é a água, né? Aquilo que, tipo, flui. Mas é isso aí. Tem gente que tem dificuldade, né? Tem frases que eu dou para as pessoas que elas não conseguem nem pronunciar, gente. É muito engraçado, porque é uma frase simples, mas elas tentam falar e não sai, cara. Dá um bololô assim, porque tem uma dificuldade de afirmar algumas coisas. É normal. E qualquer reação que possa ter dado imediatamente no corpo, muitas vezes é uma memória que tem a ver com essa dificuldade, né? Seja de confiar no futuro, seja de seguir o fluxo. O corpo, ele grava muito essas memórias, e elas são gravadas na água mesmo. É a água que reverbera, né? Então, é interessante quando a gente observa, realmente consegue ficar só no estado de observador, onde eventualmente tem alguma memória guardada, essa manifestação, né? Ela pode simplesmente sumir aos poucos, como ela pode também começar a conversar com você. Virem memórias, sons, falar de uma forma ou direta ou figurada. Fala, Celinha. Olá, bom dia, Bom desculpa. dia. E aí, Você sabe o que eu senti? Eu comecei a sentir tensão de novo no maxilar, nessa região.
Ok. Eu tive que voltar a me concentrar. Interessante. Tem uma memória gravada aí, ela está associada a alguma coisa que traz raiva, né? Traz essa coisa que trava tudo isso aqui, maxilar, isso aqui, gente, não tem jeito. É raiva, a maioria das vezes é raiva, né? Sinusite, todas as ites têm um fogo a mais aí rolando, né? Então, você pode observar, você passou quando você estava observando só, Célia? Passou. Eu voltei a me concentrar E foi e daí eu passando, consigo relaxar, né? tá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostaria. Cris. Oh, pode, depois eu falo. Então, fala, Norma. Obrigada, E a Célia. confiança do futuro, eu até sorri, sabe? Falei, puxa, confiança no futuro. Parece que sempre tem um caminho assim pela frente para percorrer. Então, é Legal. uma confiança no futuro, né? Mas essa confiança, sim, muda de dia para noite. Então, eu percebo, tive um insight assim que à noite ela parece que diminui e vem um medo. É interessante isso. É interessante, sabe por quê? Se a gente parar para pensar, tem muita coisa que acontece no corpo quando cai a noite, né? Primeiro que a gente começa a ter secreção de melatonina às 6 horas, que já é para preparar para dormir. Segundo, vocês já repararam que todo mundo que está doente começa a ficar pior quando cai à tarde? Né? Quando você está com febril, você piora à tarde. Tem várias coisas que o nosso corpo se vulnerabiliza no final do Uhum, dia, né? Então, é uma uhum. coisa para a gente pensar um pouco, né? O que que acontece nesses momentos. Mas, obrigada, Norma. E você, Célia? Cecília. Ah, Cecília, desculpa. Perdão. Não, o que aconteceu é que, quando você falou da luz verde, tinha uma parte do corpo que era a cabeça que a luz não conseguia entrar, de jeito nenhum. O corpo inteiro ia, né? Só que quando você pediu para falar a frase, né, de acreditar no futuro, né, de acreditar na fluidez, aí essa luz começou a entrar. Essa luz verde ela começou a penetrar na cabeça. Foi como se tivesse aberto a porteira, como a gente fala no interior, né? Aberto a porteira, assim. E começou. E à medida que ela entrou na cabeça, aí toda a energia, eu senti que toda essa luz começou a ter mais fluidez no corpo inteiro, entende? Assim, ela ganhou uma outra dimensão, é como se ela tivesse ganhado um outro... E é do seu lado direito que você sentiu? Não, na Inteiro. cabeça. Que lugar que da cabeça que você sentiu que não entrava? Ela parava no pescoço, ela não deixava subir, entende? Ela não deixava Ah, subir para a entendi. cabeça. Entendi. Então, parava no pescoço. E aí, quando eu comecei a repetir as frases, na medida que foi repetindo, foi entrando na cabeça, assim, eu fui sentindo. Talvez tenha entrado pelo lado direito, sim, você falando agora. É, porque você mostrou, achei que era só de um lado que não tinha Não, conseguido. não, não. Ela não entrava na cabeça, ela parava no pescoço. E aí, quando você Interessante. falou a frase, aí ela começou a circular na cabeça. Alguém mais teve dificuldade de enxergar a luz em algum lugar do corpo? Eu não consegui me concentrar a tal ponto. Tudo bem, Norma. Porque assim, o que que é esse verde? O verde ele está associado à água, né? Uma frequência de cura, né? Principalmente de cura emocional. Eu percebo que as nossas curas estão muito ligadas às curas emocionais, né? E esse verde faz um pouco isso. Faz um pouco, não, ele faz muito isso, né? Como eu sinto, né? Porque assim, a gente vai encontrar na literatura assim 500 trilhões de significados e funções
para as cores, né? E eu falo muito da minha experiência direta usando, né? Para mim, o verde ele tem um efeito meio detergente, sabe? Uma coisa engraçada, é como se ele tivesse capacidade de passar e desgrudar aquilo que está preso. Ele desobstrui, ele é meio um bálsamo mesmo, ele tem um efeito muito balsâmico, ele refresca, ele, né, ele tem essas coisas de refrescar, de soltar, de diluir, né? E eu percebo que tem muito a ver com cura emocional. Quando a gente trabalha a frequência do verde para cura física, na verdade, o que a gente está trabalhando são as emoções. Como que é como são as frases mesmo? Confio no confio no futuro, futuro. eu confio no fluxo da vida, né? Eu confio no fluxo da vida, no fluxo da vida. que, na verdade, elas são a mesma coisa, ditas de forma diferente. Quando você tem uma facilidade com uma e uma dificuldade com outra, quer dizer que você, em algum lugar, a gente tem um mindset, um sistema de crença que pode associar uma coisa a outra ou não, entendeu? Quando a gente fala em sistemas de crenças, muitas vezes a gente tem que ver o sistema de crença raiz, né? Então, se eu não confio no fluxo, será que eu realmente confio no futuro? Se a minha mente desassociar essas duas coisas, pode ser, né? Mas pode ser que eu tenha confiança no futuro, mas eu não consigo deixar de ser controladora, eventualmente, entendeu? Eu não consigo deixar de ter os desejos de, de aceitar, né? Assim, de seguir o fluxo, literalmente, tipo Zeca Pagodinho, né? Fala, Marcão. Eu só queria comentar com vocês que essa história de confiar no futuro é uma frase que faz parte das minhas orações noturnas todos os dias há muitos, muitos, muitos anos. Eu acho que faz bem, então eu queria compartilhar isso com vocês. Legal, valeu. Não, esse tipo de coisa faz muito bem, né? Eu acho que essa questão da psicologia positiva, essas frases, elas ajudam, mas elas vão ser mais eficientes se elas estiverem sem obstrução interna, sabe? Então, eu uso elas muito para observar também se eu tenho algum obstáculo interno quando eu afirmo isso, no nível dos desejos, porque a gente tem que saber que para que as coisas sejam verdade, eu tenho que pensar, né? Eu tenho que fazer, o pensamento nessa hora é o início do fazer, eu tenho que sentir, eu tenho que desejar. E a hora que eu afirmo, muitas vezes eu percebo que tem um desalinhamento entre palavra, corpo e mente, né? Essa segunda frase, confio no fluxo da vida, ela implica numa aceitação total, né? Abrir mão do... E você tem que estar... E você... eu acho que você tem que estar... É um trabalho que tem que ser feito internamente para isso. Ele não é uma coisa automática, né? Para mim é uma coisa... eu confio no futuro, mas para mim ter uma aceitação total é muito difícil. Eu não para todo consigo. mundo. Para todo mundo. Para você a frase do... Acho que é por isso que o negócio não... Né? A gente tem sempre expectativa, né? Então, por isso que essas práticas ajudam a minimizar, né, a questão da expectativa. Marcos, o fluxo para você também foi tranquilo? O fluxo, eu sigo o fluxo. Não tem problema com o Principalmente fluxo. agora, né? Não sei, velho. Depois que você se aposenta, fica mais fácil seguir o Fica fluxo. mais fácil. Né? Eu não tive problema com relação às frases, acho que fluiu bem. Principalmente no momento que você fala o pensamento pode secar o fluxo, alguma coisa assim, eu falei, uau, e nesse momento eu estava pensando em alguma outra coisa, então me trouxe de volta, assim,
E é tudo que a gente pensa mesmo, né? É impressionante. Eu tenho feito um esforço para que o pensamento realmente seja de uma qualidade positiva e não do lado pessimista, negativo, né? Principalmente nesse momento está demandando bastante da gente. Super. Não só a gente mesmo, mas as pessoas que rodeiam a gente, né? Eu tenho notado um esforço maior da minha parte, não só de me cuidar, mas também não me deixar impactar por coisas que estão acontecendo aí fora. Sobre a dor que você falou, na verdade não é dor, eu tive um desconforto nas costas, lado direito. E logo me veio assim um pensamento de pulmão, né? E esse exercício de respirar nesse local, de acolher é mágico, porque depois que terminou eu não senti mais nada, absolutamente nada. Mas eu tive um desconforto bem fundo mesmo. Então, é o corpo dizendo que pode ter algum sistema de crenças associado a isso, né? Mas tudo bem também. Então, a primeira etapa, o que faz o mindfulness, né? Ele literalmente distancia a gente do que está ocorrendo, da memória, e esse distanciamento traz uma certa aceitação, né? Eu olho para você, eu não estou te ignorando, eu não estou te rejeitando, eu não estou pegando você para mim, eu simplesmente observo. Então, a gente sabe que a prática de mindfulness, ela dissolve, né? Ela não investiga, mas ela dissolve, tá? Então, naquele momento, aquela memória, ela desgruda para a gente entrar num conforto de novo. Mas Célia e Inês, quem teve, se quiser depois falar comigo, a gente pode investigar através de práticas investigativas, tá? Célia não, Cecília, né? Célia também. Kelinha, tudo bem aí? Tranquilos? Tranquilos. Desculpa, eu não estava muito concentrada hoje, deu para perceber, né? Tem um povo que é mental, né? Principalmente aquele povo que mexe muito com tecnologia. É muito difícil, cara. Eu juro por Deus. A gente hoje, né, usufrui de tudo isso aqui por causa da tecnologia, né? A gente está na era da informação. Mas imagina o custo que tem para essas pessoas que trabalham com isso. Não, Mas é sério. A gente não, eu sei, não paga... mas só explicando um pouquinho, eu começo a trabalhar às 7, né? Então hoje é um dia que eu estava mais, entendeu? Por isso até que eu demorei para entrar. Agora, para colocar uma coisa que eu vou fazer de novo quando você soltar o vídeo, para ver se isso se repete ou se não é uma coisa do meu corpo mesmo. Mas eu senti um ponto de dor, que eu não sei se é da minha postura, na perna com a junção com o tronco. Mas eu deixo para depois. Ok, todo mundo que teve alguma coisa, que tiver vontade de ir mais a fundo investigar, pode mandar uma mensagem para mim, tá bom? A gente marca e vê isso, tá? Então, agradecendo novamente a todos vocês. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Boa semana. Até a próxima segunda. Obrigada, Cris. Lembrando, o último é comparação. Eita, esse vai ser ferro. Beijos. Tá. Obrigada. Um beijo Tchau, enorme. obrigada, Cris. Beijo.